A pessoa se dizia minha irmã, comia das minhas panelas, vivia dentro da minha casa e atrás estava apunhalando as minhas costas, querendo ficar no meu lugar. O irônico, a ironia de toda a história é que o meu marido sempre avisava que eu era muito boba, que eu confiava muito rápido nas pessoas, que uma hora eu ia acabar me decepcionando por conta disso. Olha só a ironia. Com ela não foi diferente. A gente se conheceu num trabalho, um trabalho que, quando aconteceu, eu não tava mais, tá? Já tinha um tempo que eu tava em casa, à toa, e semanas que a gente se conheceu, ela já estava dentro da minha casa, comendo a minha comida, se dizendo minha irmã, me ajudando. Aos finais de semana, ela vinha para minha casa para poder me ajudar a faxinar, sabe? Porque eu sempre gostei, todo final de semana, faxinar a minha casa. E ela falava para todo mundo que me considerava irmã. Essa coisa toda. E tanto também que, no começo, o meu marido reclamava. No começo, ele falava que não achava certo mulher casada ter uma amiga que ficava 24 horas dentro de casa. E eu falava pra ele que aquilo era implicância besta, que eu ficava muito sozinha e que ela me fazia companhia. Enfim, parece que o destino quis me dar todos os sinais e eu não enxerguei nada. Começou a acontecer coisinhas que eu só fui ligar tudo depois que, de fato, bateu na minha bunda, né? Depois que, de fato, aconteceu. Por exemplo, amiga desabafa pra outra, né? Então, acontecia vezes de eu falar assim, eu tô cansada de serviço de casa, eu acho que eu vou arrumar um serviço fora, porque trabalhar fora é melhor do que trabalhar em casa. Isso chegava nos ouvidos do meu marido, só que de forma distorcida. E aí, meu marido vinha dizer assim, poxa, amor, eu falei pra você que não precisasse trabalhar fora, pra você descansar, né? Porque por mais que o serviço de casa seja puxado, pelo menos você termina mais cedo, fica de boa descansando, não tem ninguém te mandando e tal. E eu só pensava assim, por que que do nada ele veio me falar isso? Mas não ligava uma coisa com a outra, não. E ela forçava conversas que eu também só fui entender depois que tudo aconteceu, pra eu falar coisas dele e ela ir falar de forma distorcida pra ele. Por exemplo, um dia eu reclamei pra ela, gente, coisa de amiga também. Eu disse, nossa, tal de homem é baguncento, né? Meu marido chega do trabalho, deixa sapato pra um canto, camisa pro outro, vai fazer xixi, não levanta a tampa do vaso, deixa a toalha molhada em cima da cama. Daí a pouco, ele vem falar comigo, perguntar assim se ele tava sendo um peso pra mim, porque se fosse que eu falasse pra ele, que ele ia tentar se corrigir. E eu novamente, gente, mas por que que do nada ele, né, vem falar sobre isso? Hoje eu fico pensando, gente, parece que, sei lá, a pessoa fica cega, né? A pessoa quando ama, porque era o sentimento que eu tinha por ela, parece que realmente ela fica cega. E aí teve um caso que, pra mim, quando eu olho pra trás, é o que eu fui mais idiota de todos. Teve meu aniversário e meu marido me deu um perfume de presente. E assim, eu detesto perfume doce. Eu não gosto, eu não suporto, eu fico enjoada. E ele já sabia disso. Só que por um descuido, ele pegou e me deu justamente um perfume doce. Só que eu não ia falar nada, né? Porque a pessoa deu um presente de bom grado. E aí, numa conversa íntima com uma pessoa que você considera sua irmã, eu falei pra ela, falei assim, ai amiga, homem é tão assim desligado que o meu marido sabe que eu detesto perfume doce. E adivinha o que ele me deu de presente? Um perfume doce. E aí, nisso, o meu marido chegou em mim e falou assim, nossa, eu te dei um presente que você não gostou, por que que você não falou, por que que você não foi trocar? Aí eu peguei e já falei assim, mas quem te falou isso? Né? Porque eu não tinha falado pra ele. Aí eu acho que na hora ele se tocou e ele falou assim, não, porque eu lembrei que você não gosta de perfume doce, então você podia ter me dito, né? E ele ficou chateado pelos cantos, eu perguntava se ele tava chateado, ele falava que não, mas dava pra ver que ele tava. E eu só descobri porque eu acho que eu tava tão burra, tão cega, tão inocente, que o universo olhou pra mim e falou assim, não, eu vou dar um tapa na cara dessa mulher, que não tem condição um trem desse, não. Um dia, ela foi me mostrar umas fotos no WhatsApp, umas fotos que a mãe dela tinha mandado pra ela. Por um descuido, quando ela foi abrir a conversa com a mãe dela, eu vi a fotinha do meu marido lá embaixo nas conversas. Ou seja, eu vi que eles estavam conversando. Aí eu peguei e falei pra ela, falei, você tá falando com meu marido? Gente, ela virou pra mim e falou assim, a gente tá saindo.
Aí ela começou a rir, falou, claro que não, o que eu vou conversar com seu marido? Só que eu vi o que eu vi, né? Eu sei o que eu vi. E daí, eu não falei com ela, mas eu fiquei, né, pensando assim, por que ela não me contou? O que ela tava conversando com ele? E aí eu peguei, perguntei pra ele, falei assim, amor, a fulana te manda mensagem? E ele, não, pra que ela ia me mandar mensagem? Foi o que eu mais fiquei chateada com ele, gente. Porque eu dei a oportunidade dele falar a verdade, sendo que ali eu sabia que eles tinham conversado sim. E ali eu fiquei chateada com ele pelos cantos, mas eu não queria pedir o celular dele, falar, deixa eu ver as conversas, sabe? Que foi que eu fiz? Eu falei assim pra ele, amor, eu acho que a minha irmã me bloqueou e me desbloqueou depois no Instagram. Ele falou assim, oxe, mas por quê? Vocês brigou? Eu falei, não. Teve um trem esquisito. Eu fui compartilhar um vídeo com ela e aí deu erro, como se não tivesse foto do perfil, como se ela tivesse me bloqueado. E aí depois eu fui mexer, aí já não tava mais. Eu acho que, não sei, eu acho que ela me bloqueou e depois me desbloqueou. Será por quê? Aí eu falei pra ele assim, faz o seguinte, me dá o seu celular pra eu testar. Vou entrar no seu Instagram e vou me bloquear e vou tentar mandar alguma coisa pra você pra eu ver se vai ser do mesmo jeito. Eu não sei de onde eu tirei tamanha criatividade, porque eu realmente sou uma pessoa, assim, uma topeira, sabe? E aí ele me deu o celular e imediatamente eu fui nas conversas do WhatsApp e eu acho que ele não pensou também, né, que eu fosse procurar alguma coisa no WhatsApp, porque até então eu não desconfiava de nada. E foi quando eu me deparo com coisas terríveis, assim, a minha amiga falando coisas terríveis de mim pro meu marido. Tudo que eu falava pra ela, ela falava completamente distorcido pra ele. Por exemplo, o fato do perfume, ela falou pra ele assim que eu fiquei tão brava de receber aquele perfume que eu tava pensando até em me separar dele, que ele era um idiota, que ele não se tocava, ele não prestava atenção em mim, que ele não me dava atenção, que ele me deu um perfume doce, sabendo assim que eu detesto perfume doce. Gente, nesse nível, tudo que eu falava pra ela, ela me colocava como um monstro pro meu marido. E a resposta dele pra ela era, obrigada por falar. Eu vou conversar com ela, vou ver o que tá acontecendo. Ela não era assim. Será que ela tem outra pessoa? E ela ficava colocando lenha ainda, falando assim, é bom saber, né? Porque mulher, quando muda assim, pode ser que tem outra pessoa. Por isso que ela tá colocando tanto defeito em você. E assim, ele acreditando nela, sabe? Uma coisa que me chateou bastante, porque ele deveria ter confiado em mim e vir conversar comigo. Na hora eu entreguei o celular pra ele, tremendo mais que vara verde, e ele perguntou assim pra mim, o que aconteceu? Eu falei, não, nada não, acho que tive uma queda de pressão. E assim que ela apareceu, que ele também tava, eu falei assim pra ela, você acha certo ficar mandando mensagem pro meu marido falando mal de mim, inventando coisas, distorcendo coisas que eu comentava com você? Ela, você tá doida? Aí eu comecei a falar coisas que eu tinha lido, sabe? Coisas que me marcou muito, por exemplo, a questão do perfume, a questão da casa desorganizada que ele deixava. Comecei a falar tudo que eu li e ficou na minha cabeça. E aí os dois já ficou assustado. O meu marido tentou justificar, falando assim que não era nada daquilo que eu tava pensando, que era só amizade. Eu falei assim, amizade não. Amizade não tenta destruir o casamento do outro, não. Isso aí pra mim tem outro nome. Isso aí é talaricagem. Se você me disser que é isso, aí eu vou concordar com você. Agora, amizade passou longe. E aí ela começou a chorar, sabe? A pedir desculpa, a falar assim que não sabia por que tinha mandado aquilo. Coloquei ela pra fora da minha casa, bloqueei ela de tudo e apaguei ela das nossas vidas, sabe? Não quis saber nem notícia dela mais. Só que é claro que a ferida fica, né? Eu não separei dele, até porque não teve algo físico, algo carnal, sabe? Só que assim, pra mim o que doeu é porque além dela nitidamente querer o meu marido, ela se tornou amiga dele. Dava pra ver pelas conversas que ele confiava nela, que ela era a pessoa de confiança dele, sabe? E isso foi uma coisa que me machucou demais da conta. Olha, demorou muito tempo pra eu conseguir olhar na cara dele sem lembrar daquelas coisas que eu li ali, aqueles absurdos, né? Hoje em dia, pra mim, não existe amizade, porque o pior inimigo não é aquele que bate de frente com você, que declara que não vai com a sua cara. O pior inimigo é aquele que entra na sua casa sorrindo, que te traz um bolo de fubá, que veste como sua irmã e que nas costas tá, ó, descendo a lenha.
Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Ontem eu não consegui trazer vídeo em nenhuma das minhas redes sociais. Vocês já sabem o motivo, né? E só para trazer feedback da notícia para vocês, a minha nora recebeu alta ontem de manhã. De ontem para ontem eu passei a noite com ela no hospital, então por isso eu nem trabalhei. E, dentro do possível, ela já tá bem melhor, né? Ela teve que passar por 2 procedimentos no hospital, mas ela tá, assim, na questão da saúde, tá bem melhor, o mental é com o tempo, né? Mas é isso. A vida que segue, a vida tem que seguir. Vou voltar agora para minha rotina normal de serviço enfim, é isso. Quero agradecer todo mundo pelo apoio, todo mundo que tirou um tempinho para poder mandar a mensagem aqui, tá? É óbvio que o impacto maior é para os dois, né? Mais ainda para ela que era a mãe do bebê, mas como eu falei, todo mundo já estava apegado e todo mundo sentiu ali de alguma forma. No mais é isso. Curte, comenta, compartilha aí, né? Pra gente crescer cada vez mais. Se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela. Por lá que eu recebi, eu conto com a sua história, tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.